Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Pedimos que se inscrevam aqueles que não forem inscritos, curtem, comentem, compartilhem, ajudem o nosso canal a ser divulgado para mais pessoas. Estejam conosco nas nossas atividades, no Evangelho no Lar, no Evangelho presencial, na irradiação e também na nossa reforma íntima, todos os sábados das 15 às 17 horas. Seguem o nosso endereço para aqueles que querem ir assistir presencialmente, o nosso telefone de contato e também o nosso QR Code para aqueles que querem, de forma direta ou indiretamente, nos ajudar financeiramente. Toda ajuda é muito valiosa e ajuda bastante. Pai querido, divino amigo, Mestre Jesus, pedimos o auxílio dos nossos benfeitores para conosco estarem, nos auxiliando nessa tarefa, nesse trabalho do Evangelho no Lar e nosso lar, os trabalhadores do Centro Espírita Ceareiros do Bem, responsável por essa atividade, estejam conosco, nos auxiliando na compreensão, na interpretação, no entendimento da lição, com a inspiração, a intuição, para que nós consigamos, de fato, compreender e colocar em prática em nossas vidas. Convidamos para estarem conosco, realizando esse Evangelho também, além dos nossos irmãos que nos assistem à distância, aqueles nossos irmãos que estão ligados à psicosfera desses lares, para conosco estarem realizando este Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 33, Viveremos sempre. Filho, não humilhes os ignorantes e os fracos. Todos somos viajores da vida eterna. Do berço ao túmulo, atravessamos apenas um ato de imenso drama de nossa evolução para Deus. Por vezes, o Senhor veste o traje pobre do operário humilde para conhecer-lhe as duras necessidades. O operário humilde veste o suntuoso traje do Senhor para conhecer-lhe as duras obrigações na tarefa administrativa. Quando um homem menospreza as oportunidades de tempo e dinheiro que o céu lhe confia, volta ao mundo em outro corpo, experimentando a escassez de tudo. Não escarneças do aleijado, tua boca poderá cobrir-se de cicatrizes. Não recolhas os bens que não te pertencem. Teus braços são suscetíveis de caírem paralíticos sem que possas acariciar o que é teu provisoriamente. Não caminhes ao encontro do mal, porque o mal dispõe de recursos para surpreender-te, talvez com a perturbação e com a morte. Ajuda e passa adiante, expandindo um coração compassivo para todas as dores e cheio de amor e perdão para todas as ofensas. Quando não puderes louvar, cala-te e espera, porque a língua viciada na definição dos direitos alheios regressa ao mundo em plena mudez. Quem chega atrás de um berço risonho, na maioria dos casos é alguém que torna ao campo da carne a fim de restaurar-se e aprender. Assim como a flor se destina ao fruto que alimenta, o teu conhecimento deve produzir a bondade que constrói e santifica. Lembra-te de que longo é o caminho e que necessitaremos trocar de corpo na direção da vitória final, tantas vezes quanto forem precisas, até que a indisponibilidade da vestimenta física se desfaça com as encarnações sucessivas. Colheremos da sementeira que fizermos. Não desprezes assim os momentos felizes. O malfeitor e o vagabundo
que se deixam escravizar pelos demônios da preguiça são igualmente nossos irmãos. Ajudemo-los através de todos os meios ao nosso alcance. Nem sempre o verdadeiro infortunado é aquele que se debate num leito de sofrimento. Não ouvides o infeliz bem trajado que cruza as avenidas da ignorância, sem paz e sem luz. Filho meu, voltaremos ainda à terra, provavelmente muitas vezes. O serviço de redenção assim o exige. Ama a todos, auxilia indistintamente, semeia o bem, à margem de todas as estradas. Recorremos ao amparo de muitos. É da lei do Senhor que não avancemos sem os braços fraternos uns dos outros. Prepara, desde agora, a colaboração que te necessitarás, a fim de que prosseguimos em paz montanha acima. Sê irmão de todos, para que te sintas desde agora no centro da grande família humana, e o Senhor Supremo te abençoará. A nossa lição de hoje, como o título já nos diz, viveremos sempre. Uma vez que nós nascemos, nós nunca mais deixamos de existir. Nós somos espíritos e somos imortais. Fomos criados simples e ignorantes, mas o nosso propósito é a nossa evolução, nos aproximar com aquilo, com quem nos criou, com Deus, nos aproximarmos dessa nossa santidade que temos em nós, mas que depende de cada um de nós se lapidar nesse propósito. E aqui ele vai nos apresentando várias situações que nós todos passaremos, que nós já passamos e que ainda estamos passando e passaremos ao longo da nossa evolução. Nós ainda não estamos muito esclarecidos a ponto de compreendermos a imensidão divina. Então ainda nos somos, em muitos aspectos, ignorantes e fracos. Mas é que ele fala: filho, não humilhes o ignorante e o fraco. Todos somos viajores da vida eterna. Todos nós caminharemos rumo à nossa evolução, rumo a Deus. E se aquilo que nós deixarmos de aproveitar ou fazermos a alguém, nós teremos que reparar. A nossa consciência, para se tornar em paz, terá que estar em equilíbrio com a lei divina. Então ele vai apresentando várias oportunidades que a gente não pode deixar de verificar para a nossa evolução. O propósito dessa lição para nós é nos lembrarmos que nós estamos na escola da vida, nós estamos nessa oportunidade agora, nós nos encontramos presentes neste momento. Se nós estamos passando por determinadas situações difíceis na nossa vida, que nós não nos revoltemos, que nós não achamos que nós somos merecedores, que não nos traquejamos pela dor, mas que tudo que nos acontece é porque nós já temos condições de passar. Nada é dado àquele que ainda não tem condições de passar. Pelo contrário, se as dificuldades, as dores chegam, é porque já temos braços fortes e ombros fortes para suportar o peso das consequências dos nossos equívocos passados e agora, já fortalecidos, reparar, ressarcir
as nossas dívidas, os nossos débitos perante a lei divina. Porque assim é a lei. Tudo aquilo que eu faço a alguém de mal, eu tenho que, de alguma forma, praticar o bem. Eu tenho que desfazer daquele mal que eu criei. Até um pensamento que eu crio direcionado a alguém de maldade, esse pensamento ele tem que ser depois transmitido um outro pensamento em bondade, desfeito. Então, nós passaremos por inúmeras reencarnações, por inúmeras oportunidades de reparar, de corrigir, de fazer melhor, de fazer de novo, até que nós consigamos alcançar o nosso ápice da evolução, que nós não precisaremos mais da matéria, que nós não precisaremos mais vir à Terra, não precisaremos mais encarnar. Pode ser que a gente não volte mais à Terra, mas volte a outros planetas. Ele coloca aqui: meu filho, voltaremos à Terra, provavelmente muitas vezes. Provavelmente voltaremos à Terra, mas também poderemos ir a outros planetas, reencarnar em outros planetas. Aqueles que ainda se encontram numa faixa vibratória, numa faixa de pensamentos, uma faixa de maturidade menor que a Terra, irão para planeta inferior à Terra, que passa a regeneração. Aqueles que se encontrarem de acordo com o nível evolutivo da Terra, na Terra permanecem. E aqueles que já evoluírem e alcançarem ápices de evolução maiores, irão para outras experiências em outros planetas. Nós ficamos nas séries que nós necessitamos passar. Se eu estou na primeira série, eu estou condizente com os ensinamentos da primeira série, eu permaneço na primeira série. Agora, se eu já tenho condições de ir para a segunda série, me dada a oportunidade de ir para a segunda série. Mas se eu nem condições de estar na primeira série eu ainda tenho, preciso de reforço, eu vou ter que ir para o reforço para depois tentar novamente a primeira série. Assim é a nossa vida. Nós vamos tendo experiências, oportunidades, e nós então vamos aprendendo, amadurecendo, evoluindo com essas experiências, essas oportunidades que vão nos fazendo ver de uma outra forma. Muitas vezes a gente comete equívocos na nossa existência pela ignorância. Então nós recebemos o conhecimento, somos esclarecidos e temos a oportunidade de novamente passar por essas provas. Nosso planeta é de provas e expiações, ainda indo a rumo à regeneração, mas ainda estamos aqui em provas e expiações. Estamos para passar nas nossas provas de fogo, como foi falado na Reforma Íntima, os nossos testes, para verificar se nós estamos aprendendo aquilo que viemos aprender na escola da vida. E aí ele nos dá um conselho para essa nossa evolução, para a nossa trajetória, que nós amemos a todos, que nós vamos dilatando esse sentimento de amor, ampliando. E esse a todos é a todos mesmo, indistintamente. Nós temos que amar desde uma planta, desde um reino mineral, respeitando esse reino, até o reino hominal no qual nos encontramos, todos os seres humanos. Nós temos que aprender a amar. E aqui estamos para aprender esse amor. Auxilia indistintamente. Auxiliar a todos, independente se é da minha família, se não é da minha família, se eu gosto, se eu não gosto, quem é aquela pessoa, se eu tenho condições de auxiliar, é meu dever auxiliar, como cristão. Semei o bem, por onde quer que passa, à margem da estrada,
Semeie sempre o bem. Deixa a generosidade falar por você. Deixa os bons sentimentos, as boas falas, os bons exemplos, por onde quer que você vá, que alguém lembre-se de você como alguém que marcou de forma positiva, alguém que carrega algo de bom que você deixou nela. Recorremos ao amparo de muitos, nós recorreremos ao amparo de muitos. Nós precisaremos também do auxílio de todos os nossos irmãos. Todos podem nos ensinar, aqueles que são mais imperfeitos que nós e aqueles que são mais evoluídos que nós. Nós aprendemos com todos, indistintamente nós aprendemos. Todas as relações que nós temos, familiares, nos ambientes de trabalho, onde quer que nós vamos, nós estamos aprendendo. Aqueles nossos irmãos em contato conosco, estamos um amparando o outro, um auxiliando o outro na sua evolução. A gente aprende na observação, na conversa, com exemplo, com comportamento. Nós precisaremos muito dos nossos irmãos para nós evoluirmos. É da lei do Senhor que não avancemos sem os braços fraternos uns dos outros. Nós não temos como ir à frente e deixar os outros para trás. Nós não temos como evoluir sozinho. Nós, com certeza, não evoluímos sós. Nós necessitamos dos nossos mestres. Nós necessitamos dos ensinamentos de Jesus, nosso mestre maior, dos nossos benfeitores, os nossos mestres mais próximos a nós. E também a todos os nossos irmãos que conosco estão. Eles não estão ao acaso. Os nossos familiares, os nossos pais, que Deus confiou a eles primeiramente, nós necessitamos deles até termos uma certa idade para termos condições de pensar, andar por nós mesmos. E ao longo da nossa existência, nós necessitaremos de muitas pessoas. Até a nossa velhice, nós ainda continuaremos necessitando. Então, que nós tenhamos sempre braços fraternos, que nós sejamos sempre amigos de todos, que nós tenhamos sempre esse espírito de fraternidade auxiliando o outro na construção da evolução do outro também. Que eu não trapaceie, que eu não faça nenhum tipo de maldade, que as minhas ações sejam sempre fraternas, de pegar o outro realmente pelo braço para que ele caminhe comigo, porque de nada vai me adiantar eu querer ir à frente, mas sozinho eu não consigo, e eu vou precisar dos outros. Então que eu possa caminhar com os outros verdadeiramente, fraternalmente, auxiliando de forma mais amorosa, mais generosa. E onde nós aprendemos esse espírito de fraternidade, primeiramente, é no ambiente familiar, onde o pai e a mãe cooperando um com o outro, auxiliando de forma fraternal um ao outro. Os filhos então crescem nesse ambiente, aprendem e passam isso adiante. Aí ele fala: prepara desde então a colaboração de que necessitarás, a fim de prosseguirmos em paz, montanha acima. Ser irmão de todos, para que te sintas desde hoje no centro da grande família humana. O Senhor Supremo te abençoará. E aqui ele nos relata, mais uma vez, que todos somos irmãos. Nós somos uma grande família, todos filhos de Deus. Não existe essa distinção para Deus de nacionalidade, de cor, de crença, de credo, de religião. Nenhum tipo de separação que o homem possa impor. Existe de fato essa separação para Deus, porque todos somos filhos de Deus, e isso nos torna todos iguais, em experiências e oportunidades diferentes, mas
somos todos uma grande família, a família humana, e que nós então, se assim nos colocarmos, se assim nós nos tornarmos fraternos irmãos, e assim nós nos sintamos parte da família de Deus, nós seremos abençoados, logicamente, porque Deus abençoa as nossas escolhas. E com certeza, se a nossa escolha é para a nossa própria evolução, para o nosso bem e dos nossos irmãos, com certeza Deus abençoa essa escolha, porque é uma escolha boa para nós também. Que possamos então ficar com essa reflexão e vamos finalizar com a nossa oração. Mestre Jesus, sabemos que somos viajantes nessa grande escola da vida, que possamos aproveitar a oportunidade do aqui e do agora, a oportunidade das experiências que nos são dadas, para conseguirmos ao máximo sairmos bem, aproveitá-las para nossa evolução, para que não necessitamos voltar a elas, mas que sem revolta, sem mágoa, sem qualquer tipo de descontentamento, nós consigamos realmente nos sentir bem e felizes com as oportunidades que nós temos, porque se foram nos dadas, é porque já temos condições de passar e necessitamos de todas as nossas experiências. Dai-nos sempre força, coragem e perseverança para passar por todas as dificuldades, boas e ruins. Agradecemos a oportunidade desse Evangelho, pedimos para que possa ir até os lares que nos ouvem, realizando a limpeza psíquica desses lares, fazendo ali a restauração energética, fluidificando as águas, equilibrando as energias dos nossos irmãos e auxiliando também a todos os nossos irmãos no mundo espiritual que estão ligados a esses lares. Agradecemos, Pai querido, pela oportunidade do Evangelho. Que assim seja. Um grande abraço a todos, uma excelente semana. Espero que tenham mais semana de muita paz, muito aprendizado. E espero todos até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Até lá.